Olá, queridos. Essa é a parte de número 1 a respeito das 12 tribos de Israel e as duas casas de Israel. No vídeo passado a gente fez uma introdução e a partir de agora a gente vai enumerar as gravações para você não se perder dentro do conteúdo do estudo. De repente você vai chegar lá na parte 5ª, parte 6ª, parte 10ª, não sei. Então você vai ter que assistir os vídeos através da enumeração, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar então de cetro e de primogenitura. Esses dois assuntos estão contidos, amarrados dentro da profecia bíblica e com o seu cumprimento é com certeza. Então a gente precisa entender o que é cetro e o que é primogênito ou primogenitura. Cetro é um bastão, é algo literal, é algo que você pode receber como quem fosse um legado, você recebe uma herança, é uma coisa literal, pode ser chamado como cetro. E no caso aqui, falando da profecia, o cetro foi colocado na mão de Judá, correto? O cetro jamais se apartará ou jamais se arredará de Judá, até que venha Siló a quem pertence. Siló é enviado, o Cristo. Então o bastão vai ter que se literalizar. O cetro tem que se literalizar em algum momento na vida dos envolvidos. Então o cetro se literaliza e traz consigo a primogenitura ou o direito de ser chamado de filho, de ser o primogênito. Então este é o assunto do vídeo hoje. Então a gente tem aqui à sua esquerda e à minha direita o cetro e a primogenitura. Só que, como Deus gosta de detalhes, para de primeira mão parece confuso e parece estranho. Deus deixar o cetro na mão de Judá e colocar o direito de primogênito, a bênção da primogenitura, que fala da vida eterna, na mão de outro personagem, na mão de um outro povo ou de uma outra pessoa. Como que pode? O cetro vai vir de Judá, que é Cristo. Mas quer dizer que o primogênito não é Cristo? Como que seria isso? E como conectar, como harmonizar o cetro com a primogenitura? Ok? Então eu vou abrir aqui a cortina e a gente vai pegar mais um ponto concernente à palavra de Deus e aos estudos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, está começando a conhecer o canal agora, principalmente o assunto, não deixe de ter um caderninho, alguma coisa para você anotar as referências, os assuntos, as palavras-chave. Inclusive, depois que você assistir o vídeo, salve ele, favorite, deixe ele num lugar fácil, porque posteriormente você vai precisar de argumentos, de respostas ou de pontos citados neste vídeo. Então é importante anotar ou guardar, salvar, fazer alguma coisa para você não perder as referências, o que está sendo falado. O mais importante é aprender, consumir o conteúdo e principalmente memorizar as palavras-chave, os pontos que Deus coloca um marco. O que é marco? É pontos aonde Deus está acrescentando detalhes. Um exemplo, a gente falou na gravação passada dos 12 filhos de Jacó, de que esses 12 filhos mais tarde se tornariam 12 tribos, e Deus destacaria ou destacou 2 para falar com o restante das tribos. Então Deus acrescentou, ele colocou um marco em Judá e colocou um marco em José ou em Efraim, para falar com o restante do povo, ou para falar com todos. Ou seja, ele acrescentou uma maneira de como conduzir a sua mensagem ou direcionar a sua mensagem em apenas um nome, mas falando para muitas pessoas, ok? Então aqui mais uma vez a gente tem os 12 filhos de Jacó, certo? Lembrando que o primogênito, o filho primeiro de Jacó é Rubens. Rubens é o primogênito de Jacó. Por que as escrituras não citam, não falam a respeito de Rubens nas profecias? O que aconteceu com o tal primogênito de Jacó? Por que ele não herdou essa bênção?
Por que que ele não está dentro do direito de primogenitura? O que houve com Rubens? Tá entendendo? E por que que então, no caso, o primogênito de Jacó supostamente seria José? Ou pode até ser José, porque José é citado no Novo Testamento, José é citado no Apocalipse, José é citado nos profetas. Mas aí, no caso, é o corpo, né? É a casa de José, não mais o José físico. Os descendentes de José, a tribo a qual José pertence, é citada, e muito. Então, aparentemente, seria o José o primogênito, aquele que herda a bênção espiritual. Mas o que seria essa bênção espiritual concernente a primogênito? Porque no livro da lei a palavra fala, né? Todo primogênito é meu, Deus falando para Moisés. Todo primogênito, toda vez que a madre for aberta, seja animal, seja homem, o primogênito é meu. Agora, uma coisa que precisa ficar claro na minha mente, na sua mente e na mente do povo de Deus. Eu, Márcio, tenho o meu filho, que é o meu primogênito. Só que quando Deus olha para os meus filhos, o primogênito de Deus pode não ser o meu primogênito literal. Porque eu estou vivendo limitado dentro do tempo, eu não consigo saber quais são as obras que os meus filhos o farão no futuro. Mas Deus pode saber. Através da presciência, Ele sabe quais as obras que os meus filhos praticarão no futuro e os seus. Então Deus consegue prever o candidato a ser primogênito antes mesmo dele nascer. Por conta que Deus consegue enxergar as obras do tal merecedor do direito de primogenitura. Vocês conseguem? Então, para Jacó o primogênito foi Rubens, mas para Deus Rubens não serviu como primogênito. Tanto é que foi escrito, né, antes das ações serem executadas, seja por José ou por Rubens. Deus já viu, Deus já conheceu antes deles praticarem qualquer obras. Isso Paulo fala a respeito de Esaú e de Jacó. Né? O propósito da eleição, o propósito do chamado de Deus concernente à vida de ambos, Deus declarou antes deles existirem ou antes deles praticar qualquer obra, seja boa ou má, porque Deus anteviu de antemão. No caso de Jacó e Esaú, Deus se aborreceu com Esaú porque ele viu as obras de Esaú que não seriam boas, mas se agradou de Jacó porque Jacó praticou obras boas. Tanto é que Jacó foi eleito. Ok? Então nós temos aqui os 12 filhos de Israel, ou de Jacó. Tem o primogênito e tem aquele que recebeu o cetro. Algo que possibilita, de longe, alguém como ser líder. Olha, se o cetro está na sua família, toda a sua família deve reinar, toda a sua família deve liderar, toda a sua família tem que ser cabeça, né? No caso, descendência. Os descendentes de Judá têm que ser líder, os descendentes de Judá têm que liderar, têm que comandar, têm que ser cabeça. Só que é uma verdade. Só que no caso dos judeus, o narizinho empinou um pouquinho demais, a ponto deles olharem para outras nações e não permitir que outras nações sejam capacitadas ou chamadas por Deus para o mesmo propósito. E eles não, né, até hoje, muitos dos judeus não aceitam um gentio fazendo parte do povo de Deus. Na concepção deles, né, o cetro é nosso, nós é a cabeça, o Messias vai sair de nós, a liderança vai sair de nós, o reino vai sair de nós e pronto, acabou. Não tem conversa. Só que quando isso sobe demais para a cabeça, né, você acaba passando do ponto, você perde, o trem passa e você não vê, você perde o trem. Que nem no caso dos judeus, eles perderam, né? O trem chegou, o cetro chegou, eles não perceberam. Era o momento ali de abraçar o cetro e
concretizar de fato a profecia, né? Eles ainda estão esperando a concretização dessa profecia do cetro ficar com eles. Infelizmente. Vamos puxar mais um pouquinho a lousa. Vamos lá. A lousa, a cortina, né? Aqui nós temos, então, vou pegar uma régua aqui para facilitar. Depois do dilúvio, a gente sabe que Deus decidiu recomeçar com a humanidade. Então ele precisa de alguém cabeça, alguém líder, alguém que possua tanto o cetro quanto o direito de primogênito. E no caso foi Noé o escolhido. Noé passou o bastão para Sem. Sem vai passar para Abraão. Abraão vai passar o cetro para Isaac, que já no caso de Isaac, o primogênito de Abraão foi Ismael, mas Deus escolheu Isaac. Você vê que Abraão teve um primeiro filho, primogênito. E está escrito no livro da lei, todo primogênito é meu. Então, se o homem não entender em qual parte ele precisa entender o que significa todo primogênito é meu, não é porque nasceu primeiro que vai ser o primogênito. Depende das obras, depende de alguns critérios da parte de Deus. No caso, Ismael não foi o primogênito para Deus, e sim Isaac, porque foi o filho da promessa. Isaac vai chegar o tempo dele decidir isso também, para passar isso para frente. Aí chega no contexto de Jacó e Esaú, do qual já mencionei aqui um pouco. Não precisa repetir. Jacó, então, agora, como primogênito, depois de ter vencido Esaú espiritualmente, Jacó agora precisa passar o bastão para frente, precisa tomar uma decisão. Esse bastão tem que continuar. Porque agora ele tem 12 filhos, e a partir desses 12 filhos, sobre quem recair o bastão, o direito de primogênito, e isso vai perpetuar, não vai mais sair da família, não vai mais sair do nome Jacó, não sai mais desse nome. Seja judeu ou gentil, seja judeu ou israelita, não mais sai de Jacó, fica dentro da família de Jacó. Ou seja, é um momento crucial. Um momento muito crucial na vida de Jacó. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa fazer algo pela fé, inclusive, né? Não é coisa rotineira, não é coisa religiosa, não é um rito como cultura, mas sim algo pela fé, algo que perdure o cetro e o direito de primogenitura na família. Então agora a gente vai precisar ler, na verdade, o texto que vai falar desse momento de decisão na vida de Jacó, de Israel. Vamos abrir mais um pouco aqui a cortina. Aí, até aqui. Então tem bastante textos para a gente ler. Vou ficar para o lado de cá agora da lousa. Já vou pegar aqui o texto, ó. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está em Gênesis 48, do versículo 11 até o 20, que vai falar desse momento em que Jacó teve que fazer algo que mudaria sua história perpetuamente. Não que a sua escolha já ser como líder, ser alguém que encabeça as 12 tribos de Israel já não fosse, mas tinha algo maior, algo gigantesco que ele precisaria fazer. E essa escolha, esse momento dele está registrado lá na carta aos Hebreus. Eu vou citar no momento correto, eu vou citar para vocês. Então vamos ler. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Verso 13. Depois também tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, e à sua esquerda colocou a Manassés, à direita de Israel, e fez-los a se achegar. Como de costume, o primogênito ficaria do lado esquerdo, então, de Jacó, e o secundário, né, o que foi rejeitado, que não recebe a bênção, vai ficar do lado direito. Então José conduziu da maneira correta, pensando José que Manassés, que foi seu primeiro filho,
seria o primogênito na escolha. Porque nesse interim, neste momento, José já sabia que dentre os 12 filhos que Jacó teve, nenhum deles foi escolhido como primogênito para levar essa bênção adiante. José já sabia disso. Porém, ele não sabia que também não era Manassés. Na mentalidade de José era Manassés, que ficaria, abre aspas, no trono, né, de levar o bastão adiante. José já sabia, porque logo em seguida, após esse episódio aqui, vai ser instado as bênçãos para os 12 filhos. Lá vai ser dito, né, que nem José e nem Rubens foi... E claro, isso aqui foi Moisés quem escreveu, então não foi Jacó que escreveu. As informações foram passadas para Moisés, né? Mas não foi Jacó quem escreveu, não foi José quem escreveu. Então José sabia por antecipação que os 12 filhos de Jacó, seu pai, não ficaram com o direito de primogenitura. Tanto é pelas obras, né? O próprio José é prova viva disso, de que aqueles filhos não mereciam receber tal herança, tal legado. E José, então, pensou consigo, meu pai já teve encontro com Deus, lá numa cidade chamada Luz, quando Raquel teve meu irmão caçula, Benjamim. E lá Deus falou com meu pai que faria ele se tornar frutífero e fecundo na terra. Ou seja, frutífero e fecundo eram coisas espirituais. E quando José examina, dentre os seus irmãos, não tem ninguém com esse dom, com esse porte. Apenas ele, mas ele sabe também pela lista lá que ele não está na lista, da qual Jacó já tinha preparado para falar para os filhos. A herança para os 12 filhos, que seria uma profecia referente às 12 tribos. Então Jacó, ou melhor, José então sabe por antecipação que um dos filhos vai ser. E claro, na mentalidade dele, como está no livro da lei, o primogênito tem que ser dado para Deus, é primícia. O primeiro filho é de Deus. Então José apresenta Manassés na frente e deixa Efraim como segundo plano. Continuando lendo. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então Manassés era o primogênito. Para José, Manassés seria o abençoado, o líder, o cabeça. Mas Jacó colocou a mão na cabeça de Efraim. 15. E abençoou a José dizendo: ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes e sejam neles chamados em meu nome e o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão em meio da terra. Esse verso aqui, por exemplo, ele é muito revelador, não vai dar para falar todos os pontos que Deus já acrescentou na minha vida concernente a este verso, porque ele é um mar de informações. Eu vou falar de duas apenas. Jacó está dizendo que esses rapazes cresçam, se multipliquem e sejam chamados pelo meu nome. Então, quando o nome de Jacó é mencionado, em qualquer ponto das Escrituras, falando de um povo, são esses rapazes que estão encabeçando Manassés e Efraim. Mais precisamente Efraim, né? Em primeiro plano. Efraim está na frente. Efraim recebe o nome, não só o nome de Jacó, como dos meus pais, tanto de Isaque quanto de Abraão. Então, se cita Jacó, está citando Isaque e Abraão, Sem, Noé, e ao mesmo tempo o filho de José, que é Efraim. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais. Então é uma carga muito grande de informações, né? Uma potência muito grande de bênção espiritual em cima de uma pessoa. Um corpo muito grande
Porque Efraim se multiplicaria muito no futuro. Então muitas pessoas estão nas costas de Efraim. Por isso eu digo que é uma carga muito grande para o momento. Ou seja, uma escolha, uma decisão partindo de Jacó, muito difícil inclusive. Nenhum dos filhos de sangue pôde ser o primogênito. Não pôde ser chamado de primogênito. Não pode levar o nome das 12 tribos adiante. O cetro, o direito de primogênito não pôde ficar nenhum dos seus filhos. É ruim para um pai fazer isso. E aí colocar no neto. 17. Vendo, melhor, eu falei que é 2 pontos, né? Um é o nome de Israel, de Isaac e Abraão na cabeça de Efraim. O outro ponto é que quando Deus, através de Jacó, Deus está falando, cresçam ele e se multipliquem-se no meio da terra, o texto no original, no hebraico, está dizendo, cresçam esses meninos como peixe no pó da terra. Se multipliquem como peixe no pó da terra. Aonde é que o peixe vai sobreviver na terra? Não faz nenhum... Como é que fala? É muito contrário à nossa mentalidade ou coisa literal, né? Tá falando de uma benção literal, de uma liderança, de um cabeça, e de repente coloca peixe no meio da terra, dentro da conversa. É que Deus, né, tá vendo através do futuro, que quando o cetro se literalizasse, que é Cristo, ele faria com que as pessoas pregassem o evangelho. E aí ele vai falar as primeiras ações do cetro, que é Cristo, vai falar para Pedro, olha Pedro, vem e me segue que eu vou fazer de você pescador de homens. Então Pedro tem uma missão de pescar homens na terra. Mas quem que Pedro vai pescar? Cresçam esses meninos e se multipliquem como peixes no pó da terra, porque mais tarde eles serão pescados. Fala assim, parafraseando aqui, né, o contexto espiritual, ou o complemento deles, né? Só falei de 2 coisas e bem resumidas ainda. O texto é fantástico, muitas informações contidas nele. E eu vou falar mais vezes desse ponto aqui em outras gravações. Seguindo a leitura. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça, tirar da cabeça de Efraim e colocar na mão de Manassés. E disse José a seu pai, não, assim não, meu pai, pois o primogênito é este, Manassés é o primogênito. Põe a mão na cabeça dele. 19, a resposta de Israel. Mas seu pai recusou-se e disse, eu sei, meu filho, eu sei, Manassés também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Multidão de nações foi falado para Abraão, foi falado para Noé, foi falado para Isaac, foi falado para Jacó, e agora é falado para José, mas direcionando para Efraim. Multidão de nações. Então, quando a gente olha hoje no mundo, cerca de 200 nações existem, no mínimo 200, e todas elas estão cumprindo a profecia de que fala de Efraim. Efraim será uma multidão de nações, a sua descendência será uma multidão de nações. É porque Deus já previa espalhar Efraim por toda a terra, para depois ajuntá-lo através de Cristo. Isso é fantástico de entender. Efraim é uma multidão de nações, ou seja, os gentios. Por isso que vira e mexe no canal eu estou falando que Efraimita é gentio, Efraim é gentio. Efraim não é uma tribo, Efraim não é um filho de José. Foi no passado, literalmente. Mas quando você olha com a ótica espiritual, entendendo o que Deus está querendo dizer, você entende que Deus está falando com as nações por meio de Efraim. Isso é lindo demais. Verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando por vós, Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. E aí vai findar lá a história como Jacó morreu, e depois a história de José, etc. E depois vira o capítulo 49 para listar as 12 tribos, os 12 filhos, que origina como se forma as 12 tribos. Mas é um vídeo
é um comentário à parte, é um vídeo à parte que eu pretendo fazer, não agora. Entendido aqui até aqui que Jacó abençoou a Efraim no lugar de Manassés, e essa ação de Jacó tendo abençoado a Efraim no lugar de Manassés, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando é mencionado a galeria dos heróis da fé, o último personagem a ser mencionado por tais milagres como aqueles foi o de Jacó. Então, as escrituras nos dão testemunho de que a decisão de Jacó, o momento em que Jacó decidiu abençoar Efraim, foi algo pela fé e foi algo devastador. Foi algo surpreendentemente decepcionante para Satanás. Porque quando Jacó fez aquilo, ele estava saqueando o inferno. Ele, como Amós, deixa eu ver aqui, não, como Oséias fala lá no capítulo 13, que Efraim será resgatado do Sheol. Efraim vai ressuscitar. Ou seja, Oséias complementa a fé, ou o momento da decisão de Jacó. Foi algo assim extraordinário. Uma fé sensacional, impecável. Ele tomou a decisão, fez aquilo, Deus assinou embaixo. Deus já estava trabalhando com certeza em cima disso, mas Deus foi trabalhando ali em cima disso. As profecias vão falando, vão acrescentando e confirmando o que ele fez. Tanto é que lá ele não fica de fora. Dos atos, dos feitos heróicos, né, dos heróis da fé, Jacó está junto. Mas quando você está lendo a história de Jacó, o momento que ele luta com um anjo parece glorioso. Nossa, Jacó é o único homem que lutou com um anjo. Mesmo assim, lá na carta aos Hebreus, a luta dele com um anjo não foi algo que poderia ser algo citado como um exemplo de fé ou como uma obra decisiva que mudaria a história do mundo. Embora aquela luta também toca na nossa vida, reflete algumas ações nossas. Como Jacó teve que lutar, nós também temos que lutar contra o pecado. E quando estamos lutando contra o pecado, estamos sim lutando com o anjo caído, no caso, né? Porque o anjo caído quer que nós pequemos, que nós desobedeçamos, para que ele saia vitorioso. Mas quando nós vencemos o pecado, nós saímos vitoriosos, como Jacó saiu daquela batalha. Amém? Então vamos partir para outro texto agora. Josué capítulo 14, vamos ver o que vai dizer lá. Josué capítulo 14, versículo de número 4. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e aos seus arredores, para o seu gado e para a sua possessão. O que eu queria passar aqui para vocês? Que Josué, já no tempo de Josué, Efraim e Manassés já não é mais 2 filhos, mas sim 2 tribos. O mesmo que ocorreu com os nomes anteriores, né? Todos os filhos de Israel, cada um deles se tornou uma tribo, ou seja, um povo. Cada filho dele vai se tornar um povo. E quando ele passa essa bênção para Efraim e Manassés, mais tarde Efraim e Manassés também se tornam, cada um deles, uma tribo. E essa informação é importante dela. Ela se encaixa. Mas não só tribo. Como a profecia fala que eles vão se tornar multidão de nações, então eles precisam se tornar um reino. E isso a gente vai falar nas gravações futuras, né? Mas o ponto aqui, por enquanto, Efraim e Manassés se tornaram uma tribo de cada. Então agora a gente tem 14 tribos e não mais 12. Olha aí a confusão. Ou melhor, Deus complica para depois descomplicar. Embora não é complicação, né? São acréscimos. E mais tarde a gente vai entender. Outro texto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo de número 1. Está falando da árvore genealógica das tribos, ou dos filhos de Israel. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que a genealogia não foi contado como primogênito. Olha só. Então Ruben era o primogênito de Israel, mas não foi contado.
mas sim os filhos de José. E um fato interessante aqui para a gente analisar junto e para a gente aprender, inclusive aplicação pessoal. O ser humano, ele consegue saber de fato quem é o seu primogênito. E ele consegue, às vezes, em alguns casos, ele consegue até ter um amor diferente para cada filho. Tem gente que fala que o amor é igual para todos. Não é. Para cada filho, o amor nosso é direcionado de uma forma diferente. A gente ama a todos, sem dúvida. Mas alguns são mais achegados, alguns nos agradam mais, alguns dos filhos nos conquistam mais com seus carinhos, afetos e atitudes. Então vai de cada filho e de cada pai, no caso, né? Em cada caso, um caso à parte. Só que o que eu quero dizer é que nós, meramente humanos, nós conseguimos escolher ou dar uma certa preferência para cada filho. Só que Deus, né, quando ele olha de cima, ele vê a todos. E por causa do seu muito amor, ele considera a todos como filho. Mas quando ele dá uma olhada mais a fundo, no caso na sua presciência, para visualizar o futuro, ele consegue ver as ações e as escolhas que os tais filhos podem proporcionar a ele. Então, quem é, no caso, Efraim, Deus viu a atitude de Efraim no futuro. Por isso, o escolheu antes mesmo dele se tornar um adulto. Antes mesmo dele ser um homem feito, sabe? Ter praticado obras, Deus já colocou ele como cabeça das nações, como exemplo. Tanto é que o texto está dizendo que os filhos de José se tornaram primogênitos. E detalhe, José se casou com uma mulher egípcia. É uma coisa abominável para os judeus. Ou se olhar o livro da lei na risca, o israelita não pode se casar com uma estrangeira, de maneira nenhuma. Não pode. Tem que ser apedrejado, tem que ser expulso do arraial e não sei o quê. Não pode. Mas José casou com uma egípcia e teve 2 filhos. E Deus, né? É claro que o livro da lei ainda não estava escrito, não tinha colocado em prática ainda. Moisés ainda ia escrever o livro da lei. Ou esses detalhes do livro da lei. Mas o que José fez é contra, sabe? Bate de frente com o livro da lei, mas tem lógica e tem explicação para isso. Talvez eu não consiga me esclarecer aqui 100%, mas uma parte dela eu tenho certeza que você vai entender. Então, quando Deus olha para Efraim, Deus olhando para eleger Efraim como cabeça, ele está escolhendo como primogênito dele. Assim como Deus te escolheu e te chamou para fazer a obra dele. Poderia ter chamado seu irmão, sua irmã, sua família, mas por que Deus chamou você dentre a sua família? Por que Deus não chamou outro? Porque Deus já previu a sua obra, as suas escolhas, as suas ações. Tanto é que você está aqui me ouvindo e me escutando. De repente, em alguns casos, com o rosto pálido, em ver tamanha grandeza, né, na escolha de Deus e olhar para alguém como você e escolher você para você ser o primogênito. Porque quando você está em Cristo de fato, você é primogênito, você foi escolhido, você foi gerado. Deus viu você antes mesmo de você nascer. De repente, há 5.000 anos antes de você nascer, Deus já viu você, te escolheu e te chamou. Você é meu primogênito, você é minha filha, menina dos meus olhos. Ai de quem tocar em você. Há 5.000 anos atrás, Deus já te escolheu, já sonhou com você e te gerou e te chamou. É o caso de Efraim. Então, dentro do conceito dos religiosos, vamos falar primeiramente dos judeus na época, para eles isso era blasfêmia, era demais, provocação demais para eles. Eles jamais conceberiam um entendimento como este. Fulano lá, andar junto comigo, eu que sou limpo, eu que pratico a lei, eu que faço isso, faço aquilo outro, aquele fulano lá vai andar junto comigo, vai fazer parte do povo que eu faço? Não pode. Não pode, isso é profano, é profanar o santuário, isso vai me manchar, não pode, eu estou limpo, eu estou santo. Vocês estão compreendendo? Então, na ótica de Deus, o primogênito, a visão que Deus tem a respeito do primogênito é diferente da nossa. Nós podemos olhar e tentar enxergar, fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Não. O primogênito meu é este. Você vai ver lá na escolha de Davi, quando Samuel chega, Jessé foi apresentando o melhor que ele tinha. Aos olhos de Jessé, não, meu primeiro filho é esse aqui, ó, olha o tamanho do homem.
Olha o braço do camarada, olha as pernas, olha a couraça dele. O rapaz usa uma espada, uma lança como ninguém. Meu primogênito está aqui, Samuel. Mas não é esse não. E foi indo. Chegou a hora que Samuel falou, mas não tem mais filho? Cadê o resto dos seus filhos? Porque nenhum desses daí é. E Deus falando com Samuel, eu não vejo como um homem vê, Samuel. Eu olho para o coração. Eu não olho para aparência nem para tamanho, muito menos para intelecto. Ou para pessoa que esteja muito bem preparada, academicamente falando. Não, eu olho diferente. E aí Jessé dá uma cutucada e fala, vai buscar seu irmão lá. Tá lá na cocheira limpando bosta, limpando merda, desculpa o palavreado. Tá lá atrás da malhada lá. Então é assim que Deus vê. De repente na sua família, de repente no lugar que você está, ninguém acredita em você. Você não tem valor, você não vale nada para eles, para a empresa, para o local onde você habita, no seu convívio. Você é um Zé Ninguém. Só que Deus está olhando para você. Você é o primogênito. Não, mas ele não é o primogênito, como José. Não, esse aí não é o primogênito, não. O primogênito é aquele outro lá. Olha lá a habilidade que ele tem. Olha as suas qualidades. Mas Deus está olhando para você. Você é o primogênito. Então essa é a ótica de Deus. Quando ele olha, ele sabe quem é você, porque ele te conheceu. Está conseguindo entender? Que a escolha vai muito mais além do que a gente está vendo, ouvindo ou vivendo. Porque Deus já viu o futuro, Ele sabe quem que você vai ser. Na verdade, para Deus você já é. Tanto é que no Novo Testamento está escrito, você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Deus já te conheceu, Deus já te capacitou, já te chamou, já fez tudo que precisa ser feito. E agora é com você. Claro, você vai ter que usar a sua fé, você vai ter que batalhar, porque o reino é tomado pela força. Não é sentadinho bonitinho, não, sou salvo pela graça, não preciso fazer nada. Não, Senhor. Graça de Deus porque Ele me chamou e me escolheu. Obras agora eu tenho que conquistar. Assim como foi com Israel. A terra está aí, mas vocês têm que entrar lá e conquistar. Vocês têm que pelejar contra o gigante. Vocês vão ter que lutar. Para que tem que lutar? Para dar valor na conquista. Porque se não tiver luta para conquistar, você não vai dar valor. Vai ser fácil. Você vai perder fácil. Você vai mandar embora fácil. Então quando você tem luta, demorou para conquistar, agora eu vou me esforçar para manter. Guarda e conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Continua firme, não para. Outro texto. Jeremias capítulo 31. Na gravação passada a gente leu o versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Agora vamos dar uma olhada no contexto, o que Deus falou antes de falar da nova aliança. Vamos lá, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que livrou graça no deserto. Que se livrou da espada e logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Então a gente sabe pelas profecias e pelo histórico que Israel não logrou graça no deserto, porque muitos deles foram prostrados. Carta aos Hebreus confirma, muitos. Pouquíssimos entraram no descanso. Mas se entraram, por que Deus está falando aqui no futuro de dar um descanso de novo para um outro povo? Lá na Carta aos Hebreus se repete, eu vou dar descanso para Israel também. Quer dizer que o Israel todo não foi alcançado para Deus. Ele tem um Israel que ele está trabalhando, mas não foi alcançado. No tempo de Jeremias não tinha sido. Eu irei à frente e darei descanso para Israel. A Carta aos Hebreus, depois de Cristo ter vindo, ascendido aos céus, está escrito lá, você lê hoje, lá ele fala, ainda resta um povo para entrar. Ainda precisa de um grupo de pessoas entrar para o descanso. 3. Jeremias falando. De longe me deixou ver isto, o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade eu te atraí. Então, como eu disse anteriormente, Deus olha para a humanidade, Ele ama a humanidade. E com um amor eterno, Ele atrai aqueles, os quais hão de se manifestar a favor dele, como eu falei já há pouco. Adiante de ti edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Então para quem pensa que Virgem é Maria, muito se engana. Não é só Maria. A Virgem de Israel é um corpo, é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que vão formar
os primogênitos e aqueles que vão herdar o cetro, a virgem. A virgem conceberá e dará à luz, ela vai ficar grávida. Então a virgem que vai ficar grávida para dar à luz e gerar um filho, primeiro se cumpriu Maria, literalmente, assim como todos os sinais que Jesus fez na terra de Israel, sinais literais que apontam para coisas espirituais. Maria ficou grávida daquele que traz o cetro e daquele que é o primogênito, para que todos possam possuir o cetro e ser primogênitos. Todos são virgens a partir do ponto em contato com ele. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás como os coros dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão de seus frutos. Quando é que foi plantado em Samaria? Samaria é a capital de Efraim. Efraim, cabeça das nações. Efraim não é qualquer um. Não é só cabeça do território da Galiléia, do território da terra de Israel. É cabeça das nações. Então, não é em Samaria apenas que vai ser plantado e colhido. Vai ser plantado em toda a terra. Onde tiver nações, vai ser plantado e vai ser colhido. Ou seja, vai ter colheitas, vai ter danças, vai ter alegria. E vão gozar de seus frutos. Porque haverá um dia que gritarão, haverá um dia em que os atalaias de Efraim gritarão na montanha, ou na região montanhosa de Efraim. Aonde é que é a região montanhosa de Efraim? Aonde tem montanhas, eu acredito que todas as nações têm montanhas. Penso comigo que não existe nação que não possua apenas uma montanha. Montanha literal e montanha espiritual, que se trata de governo, de império e de reino. Então haverá um tempo em que os atalaias gritarão nas regiões montanhosas de Efraim, todas as nações. E eles vão dizer o quê? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Aonde que é Sião? A Nova Jerusalém, celestial. Hoje estamos o quê? Como atalaias. Um convidando o outro, vamos subir a casa do nosso Deus, ao Monte Sião. Somos os atalaias da região montanhosa de Efraim. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, Jacó, exulta por causa de ser o cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Salva, Senhor. São palavras que entram lá no profundo. A gente não consegue nem expressar da forma que deveria. Porque as palavras do Senhor Deus, elas entram mesmo lá no profundo, no íntimo. Faz separação do que é junta, do que é célula, do que é osso, do que é carne, do que é nervo, do que é espírito, alma, coração. Coisa fantástica. Verso 8. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas. Levarei, guiá-lo-eis a ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou para Israel um pai, e Efraim é meu primogênito. Efraim é meu primogênito. Deus confirmando na boca de Jeremias. Efraim é meu primogênito. Você acha que Deus está falando de Efraim literal? Da época de Moisés, de Josué, ou até mesmo de José? Ainda que foi uma verdade, foi primogênito mesmo de fato? Mas Deus está olhando para as nações. Efraim é meu primogênito. Porque Deus está visualizando a ressurreição de Cristo, se tornando primícias, e depois nós, os que cremos na sua vinda, ressuscitamos com Ele, se tornamos primícias, se tornamos primogênitos. Tanto é que lá no capítulo 19 de Apocalipse vai se cumprir isso. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo quem tem parte nesta, porque sobre estes a segunda morte não pode causar dano. Estes que fazem parte da primogenitura, a primeira ressurreição. Isso é lindo demais. 10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações. É o mesmo nome. Ouve a palavra do Senhor, ó Efraim. Ele só mudou, mas continua falando com Efraim. E anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei àquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará. Deus espalhou Israel.
e o guardará, e o recolherá. Olha só, como um pastor recolhe ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e livrou da mão daquele que era mais forte do que ele. Hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens e do Senhor, e do cereal, do vinho e do azeite, e dos celeiros, ou melhor, e dos cordeiros, e dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais se desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança. Quem que é a virgem? É a casa de Israel, é a casa de Judá, é todo aquele que se une ao Senhor, torna um com ele. E é uma virgem, porque ela está desposada com ele e ela não gera filhos, porque não se casou, o casamento não foi consumado. Quando o casamento for consumado, vai gerar filho, vai dar muitos filhos, como está lá em Gálatas 4, como Paulo fala. Canta alegremente, ó estéril, tu que não dás a luz, que nunca teve dores de parto. Eu sou gentil, eu nunca tive dores de parto, mas vai chegar um momento que eu vou ter que ter dor de parto para se concretizar a profecia, para de fato eu me alegrar e cantar, porque agora vai ser muito mais numerosos os filhos da estéril, porque ela é virgem, ela não está gerando filhos, então ela é estéril, nunca teve dores de parto, mas vai chegar um momento que ela vai ter dor de parto, porque o feto, o filho é espiritual, está gerando Cristo. Futuramente vai ter dores de parto. Por isso que o Apocalipse vem para provar. A mulher grita com dores de parto. Quem que é essa mulher? É Efraim. Na íntegra. Também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei o regozijo, a tristeza em regozijo e o regozijo, no caso, em tristeza, para quem desobedece, né? Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, e era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não mais existem. Como que Jeremias vai falar de Raquel chorando no futuro de Jeremias? Inclusive no nosso futuro? Só que, ao mesmo tempo, lá no tempo de Jacó, Raquel morreu antes de ver Benjamim crescer. Ela morreu no parto de Benjamim. Benjamim nasce e Raquel morre. Entende? Foi o momento em que Deus, inclusive, se encontrou com Jacó e fez promessas referentes a Efraim na vida dele. Agora, como que Raquel vai chorar no futuro? E isso está lá nos evangelhos, inclusive, esse texto aqui. Raquel chorando. Porque Herodes está matando as crianças tudo pequenininha. Que na verdade é um reflexo do que vai acontecer na grande tribulação. Quando os filhos de Raquel tiverem que retornar, muitos deles naquele período vão morrer de fato, porque Herodes vai estar irado, o anticristo, o verdadeiro Herodes, na história e na profecia. Vai estar muito irado e vai matar a muitos no mundo. Então Raquel vai chorar, sim, vai se lamentar muito. Aí Deus vai falar para ela, olha só. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e de lágrimas, os teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Quando? Quando eles ressuscitarem. Quando que eles vão ressuscitar? Junto com a igreja. É uma pena, queridos, é uma pena não só a igreja pré-tribulacionista, mas eu acredito que muitas das igrejas, falo denominacionais, que não conseguem entender essas coisas, eles separam, fazem divisão entre igreja e Israel. É a famosa teoria da substituição. A maioria deles acreditam que a igreja começa a existir a partir de morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, a partir da morte e ressurreição de Cristo é manifesto as obras dos filhos e as obras das trevas, porque Jesus vem para destruir, para revelar a obra do inimigo. Só que a obra do inimigo não começou a partir ali da vinda de Cristo, na sua primeira vinda. As obras do inimigo começou no Éden. Então, desde o Éden, o inimigo tem trabalhado ocultamente. E os profetas denunciam. Eles não falam o nome de algo, mas eles denunciam. Toda a cegueira, todo o engano que Israel atravessou, não só Israel, mas todo aquele que foi enganado no período do Antigo Testamento, foi enganado por Satanás. Mas não quer dizer que quando Jesus vem, ele põe uma divisão, quem viveu no Antigo Testamento não é a igreja, e quem está vivendo do Antigo Testamento é a igreja, do Novo Testamento para frente é a igreja.
Ou seja, quando fala de igreja, tem que olhar do Novo Testamento para frente. No Antigo Testamento não tem igreja. Tem sim, senhor. A igreja começa desde Adão. Desde Adão, Deus começa a trabalhar um plano. Esse é meu, esse não é. Esse é meu, esse não é. Não que Deus está escolhendo, mas através das obras, como eu tenho falado aqui, desde o início do vídeo, Deus vai escolhendo os seus. Os filhos vão se manifestando, os primogênitos vão aparecendo. Aqueles que hão de receber o cetro estão se manifestando. E Deus vai vendo e vai elegendo. E alguns ele coloca antes de nascer, porque ele sabe que vai acontecer de fato conforme ele viu, pela sua presciência. E no caso Raquel, aconteceu de fato literal, mas Deus viu na angústia e no momento em que Raquel vivia, ele viu isso na esposa, na igreja, no período da grande tribulação. E dá o seu resultado já. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Inclusive, José, quando ele morre, ele manda dar ordem para os seus ossos, porque ele quer ressuscitar em Canaã. Porque ele sabe que um dia o povo vai ressuscitar e vai possuir de fato os inimigos, vai possuir o território. E aí, só que para muitos que estão me ouvindo, inclusive agora, falar que Josué vai ressuscitar na terra prometida junto com a igreja é uma blasfêmia, porque José não faz parte da igreja, Abraão não faz parte da igreja, Jacó não faz parte da igreja, Isaías não faz parte da igreja. Igreja é de Cristo para frente. Isaías, Davi, entre outros personagens do Antigo Testamento, não vão participar das bodas, porque eles são amigos da noiva. Eles não podem participar da boda. Eles não vão ressuscitar. Eles não vão ver a igreja esmagando o inimigo. Eles vão ressuscitar no milênio. É outro assunto. E ainda eles vão receber como herança a terra prometida. Eles não vão receber galardão igual a igreja. Que hipocrisia, queridos. Que coisa horrível. Que prepotência. Infelizmente é isso que é ensinado. E se você for fazer uma pesquisa nos lugares que são pagos as teologias, estudo como esse jamais você vai encontrar nesses lugares que é pago. Mesmo pagando, estão vendendo mentira para você, engano. Porque eles não falam nada disso aqui. Nada disso aqui é ensinado lá. E o que eles vendem lá é engano, distorção, inclusive essa prepotência, essa arrogância de se achar melhor do que o pessoal que viveu no passado. Esse pessoal que viveu no passado, inclusive, é a base nossa. A fé delas é exemplo para nós. Mas esse povo se acha melhor do que eles. Eles não podem ressuscitar, eles não podem fazer parte da igreja, não podem celebrar as bodas com a igreja e tudo mais. Infelizmente. Então essa é a teologia que você compra aí nesses lugares. Esses que têm muitos seguidores. E vai lá no perfil deles e pesquisa lá. Vê se você encontra estudo como este. Você vai encontrar heresia e paga. Bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo. Então é os gentios que estão se queixando. Na profecia, Deus falando. Castiga-me, e eu fui castigado, como um novilho, e ainda não domado. Ou seja, como um novilho. Me castiga, como um criador de gado, um fazendeiro. Tem um novilho lá que ele é rebelde. Ele dá guascada, ele dá varada, ele amarra o novilho, faz muitas coisas com o novilho, e o novilho não pode ser domável. Não consegue domar o novilho. Demora muito tempo para ele conquistar ou domar o novilho. Efraim está dizendo, castiga-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e eu serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me converti, arrependi-me, e depois que eu fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado e confuso, porque levei a vergonha da minha mocidade. Isto é o que acontece com muitos que têm os olhos abertos. Quando a gente consegue entender e perceber o tamanho da nossa chaga, o tamanho do nosso pecado, coisas que eu falei agora um pouquinho anteriormente, concernente à escatologia e teologia vendida no mundo, tudo aquilo no passado, eu ensinava isso, eu falava isso e enchia a boca e se achava que era o bam. Mas quando eu entendi essas coisas, eu fui envergonhado, eu bati no peito. Me castiga. Eu não mereço essas coisas. Então eu fiquei envergonhado. Até hoje sou envergonhado por tais coisas no passado. Porque são coisas tenebrosas, são coisas vergonhosas de fato. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas e quantas vezes eu falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-me-se por ele o meu coração.
Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção no caminho, na vereda e no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Começou falando de Efraim, terminou falando de virgem, e no caso Israel. Deus vai misturando, mas é a mesma personagem, a mesma pessoa que ele está falando. Até quando andarás errante, ó filha de rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a ser resquestar um homem. Isto é, lá o que está lá em Isaías 4, que eu gravei esses dias. 7 mulheres naquele tempo disputarão um homem, dizendo, queremos, eu não lembro do verso corretamente, tira de nós a nossa vergonha, querendo ser chamadas pelo seu sobrenome. No caso, lembra que Jacó falou para José e para Efraim e para Manassés, sejam esses meninos chamados pelo meu nome. Então, tira de nós a vergonha, queremos apenas ser chamados pelo teu nome, nos sustentaremos do nosso próprio pão e nos vestiremos do que é nosso. Isso, nós temos recursos para vestir e para beber, só que nós não temos um pai, nós não temos um nome, nós não temos uma herança, nós não temos um legado. Apenas queremos ser chamados pelo teu nome. Isto é, queremos o direito de primogenitura. 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades. Quando eu lhe restaurar a sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, o santo monte. Nelas habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que os pastoreiam nos seus rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada, saciei toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Isto é, quando um profeta para falar com precisão disso aqui é o profeta Oséias, quando ele fala de semear Jezreel, mas ele semeia Israel, semeia Judá junto, porque Deus está falando de plantação e de colheita. E quando ele semeia, porque ele sabe que no futuro, quando chover, isto é, quando Cristo descer, haverá colheita. Vai subir Judá, vai subir Israel da terra, porque grande será a colheita, grande será o dia de Jezreel, grande é o dia de Cristo, isto é, grande é o dia do Senhor. 28. Como eu velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor, como eu acabei de falar. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficou verde. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, e todo homem que comer uva verde, o seu próprio dente vai ficar verde. Estou literalizando aqui a conversa. Na verdade, a palavra correta que é embobotar. Se beber leite, o dente vai embobotar. De certo, o dente vai apodrecer, né? Não sei. Eu bebo leite, mas quem tem um dente estragado é meu filho. Estou literalizando. Só que quando chegar essa época, Deus falando, quando chegar essa época, a pessoa que beber leite é o próprio dente dela que vai apodrecer. Lá no capítulo 9 de João, quando Jesus cura o cego de cegueira, e os judeus religiosos se opõem a isso, e não pode, porque não pode, só que antes dele curar, os próprios discípulos perguntam, quem que pecou, os pais ou ele? E Jesus responde, nem ele nem seus pais, essa doença é para que seja manifestada a glória de Deus. Então, isto é, quem pecou é óbvio que é o próprio cego de nascença, tanto é que depois que ele é curado, não peques mais. Ou seja, ele pecava. Mas o que eu quero dizer é que Deus colocou um marco ali, para a gente entender. A partir de hoje, quem pecar, o pecador vai ser recompensado segundo as suas obras, não mais os filhos. Na antiga aliança, eram os filhos que provavam, né, o gosto amargo do erro do pai. Mas na nova aliança, pecou, vai ser recompensado. E aí entra no verso 31 que vai falar da nova aliança, como a gente falou na gravação passada. Mateus capítulo 4, versículo 12, vamos para lá. Até o 17, do 12 ao 17 a gente vai ler. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ué, não é Galileia dos israelitas? Não é Galileia dessa galera aqui? Porque é Samaria, é território de Israel. Por que é Galileia dos gentios? Justamente para a gente entender. Jesus veio para revelar que isso tudo aqui aponta para os gentios, exceto Judá. Mas todo o restante são gentios. E Deus quer unir os gentios com os judeus através de Cristo, formando assim um novo homem, como Paulo fala nas suas cartas. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes grande luz. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, cumprindo o que os profetas falaram, o que a gente vem meditando até aqui, Jesus confirmando e jogando adiante, inclusive. E lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo ainda fala: vocês que estavam em trevas, foi ganhado vida ao terceiro dia juntamente com ele. Correto? Agora está fechando aqui, tá, queridos, os textos. Apocalipse 2, versículo 27. E com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então é uma das promessas que Jesus faz às suas igrejas, e uma delas aqui é o cetro. Quem obedecer e ficar firme até o fim, vai receber o cetro e vai reger as nações como fossem objetos de barro. Então vai restar nações, e essas nações serão regidas pela igreja. E a igreja vai receber o cetro, literalmente, que estava na mão de Judá, porque a gente vai entender agora, e também vão reinar com Cristo, porque são primogênitos junto com ele. Mais um texto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Esse capítulo Cristo está falando de ressurreição, inclusive o arrebatamento. E ele está dizendo nesse verso 23. Cada um na sua ordem. Primeiro Cristo morre e ressuscita, e depois nós, na sua vinda. Ou seja, nós vamos morrer e ressuscitar na sua vinda. Tem gente que morre antes, mas nos dias da ressurreição, nos dias finais, muitas pessoas irão morrer, mas ressuscitarão na vinda de Cristo, se tornam primícias com ele, ou primogênitos. Aí, como eu coloquei aqui, que Efraim, que recebeu tudo isso que a gente está tratando aqui, que aponta para os gentios, que a gente leu bastante texto, eu acredito que você está entendendo, eu acredito que a mensagem começou a entrar no seu coração. Aponta para os gentios. E agora eu vou finalizar a lousa aqui. Vamos ver se ela vai ficar paradinha lá, quietinha. O que ficou aqui agora? Para a gente entender. Agora finalizando o vídeo mesmo, ó. Todo primogênito possui o cetro, certo? Porque o cetro é Cristo. Cristo veio para receber o cetro e se cumprir nele o cetro. Ou seja, o cetro jamais se arredará de Judá, até que venha Siló a quem pertence. Então o cetro pertence a Cristo. Ele vem e se torna o cetro, e todo primogênito é aquele que recebe Cristo, a gente já entendeu pela palavra aqui também. Todo primogênito possui o cetro. E o cetro, o que vai acontecer? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. O que diz lá? Ele veio para os seus, mas para quem que ele veio primeiramente? Ele veio para os judeus. Só que os judeus não o receberam. Claro que essa palavra de eles não o receberam não aplica apenas para judeus, mas aplica para Israel em massa. As 12 tribos de Israel que estão espalhadas pelo mundo inteiro não o receberam. Assim como os judeus da época não receberam a Cristo como deveria, hoje os gentios, você que é gentio hoje vai concordar comigo, muitos dos gentios que quando ouvem uma mensagem como esta, verídica, pautada na palavra, têm dificuldade em receber.
Tanto é o número de visualizações e o número do crescimento do canal mostra isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então não foi só os judeus que negou. Israel em massa, Judá e Efraim em massa não o receberam, porque ele não veio só para os judeus, ele veio para todo o mundo. O mesmo capítulo vai falar, porque Deus amou o mundo inteiro, todas as nações, a ponto de mandar seu filho morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se todo mundo se arrependesse dos seus pecados, se todo o mundo inteiro, todas as nações recebesse ele, se salvariam e não seriam condenados. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem primogênitos, se tornarem filhos. Não filhos gerados da carne e do sangue, como ele vai continuar explicando, mas nascidos de Deus, porque foram gerados filhos espirituais, como foi falado no início, né, com José e Efraim, por meio de Jacó. Queridos, finalizando aqui o vídeo, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deus te abençoe. Não esqueça de comentar, de compartilhar, ajudar a gente aí a alcançar novos horizontes concernente a inscrito, ao pessoal aí que precisa acordar e principalmente pessoas que precisam ouvir essa palavra, essa mensagem. Este evangelho que não é para qualquer um, mas a todos quantos o receber, será-lhes concedido se tornarem filhos, se tornarem primogênitos e possuírem o cetro e reinar com Cristo sobre as nações. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima gravação, permitindo Deus.